Falando do Gigante, mais uma vez aqui para agradecer por vocês, por tudo que vocês têm feito por esse projeto, por este canal. Agradecer imensamente, eu nunca vou deixar de agradecer a vocês por tudo que vocês têm feito. E aí eu vou continuar pedindo, já somos 106 inscritos, 106. Vou continuar pedindo a vocês que continuem me ajudando aí, encaminhando esses vídeos para os seus contatos vascaínos, nos seus grupos de WhatsApp, Telegram. Acione o sininho aí para estar recebendo as notificações aí quando a gente postar um vídeo no canal. Vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal e deixe aí seus comentários, né? Vamos entrar na edição de hoje. Eu vou iniciar aqui falando a respeito da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Vasco jogou na tarde de ontem contra o Vitória e foi eliminado da competição após a derrota de 4-1. O time começou ganhando por 1-0 e tomou a virada do Vitória. Para mim, só evidenciou o que vinha acontecendo durante toda a competição do Vasco. A primeira fase do Vasco foi horrível. O Vasco empatou uma e ganhou 2 partidas. Mas mesmo na vitória, o time jogou muito mal. O time empatou com o Macapá em 1-1, primeira partida. Ganhou do Potiguar por 2-0, que era a equipe mais fraca do grupo. Sendo que Macapá e Flamengo de Guarulhos ganhou dessa mesma equipe por 4-0. E o Vasco ganhou de 1-0 do Flamengo de Guarulhos. Para mim, o que se salva dessa Taça São Paulo são os 3 destaques que a gente já tinha falado aqui. Paixão, centroavante que tem uma maturidade, tem boa finalização, finaliza com a perna direita, com a perna esquerda, tem um bom cabeceio, apesar dele ter perdido um gol ontem, assim de cabeça, mas é um jogador que tem personalidade, que segura a bola, não se esconde do jogo, tenta jogar. O jogo do ontem mesmo ele saiu muito da área, às vezes vinha até na intermediária defensiva para buscar essa bola, sair arrastando, mas o que faltou ali foi um conjunto do Vasco. E aí eu destaco também Paulinho, jogador que tem 1 contra 1 fortíssimo, veloz, jogador que joga tanto na lateral direita como pelo meio ali, flutua muito entre as linhas. Eu falei que eu acho ele muito parecido com o futebol de Pikachu, só que com algo a mais. O 1 contra 1 dele é muito forte, muito maior do que o Diago Pikachu. É um jogador novo, tem muito a crescer ainda. E Estrela, né, que é aquele 10 clássico. Cara do toque refinado, da visão de jogo, daquele toque diferente na bola, deixa o companheiro na cara do gol. Tanto que os 2 gols de paixão no jogo contra o Potiguar foi passe de Estrela, e o Vasco sentiu muito as ausências, os desfalques. JP que só jogou a primeira partida, Estrela que jogou machucado, né? Foi muito caçado em campo. Mas então fica aí. Eu espero que a gente possa ver mais desses 3 jogadores que eu falei aqui como destaque na equipe profissional, começando a treinar com o pessoal lá, jogando essas primeiras partidas do Carioca, tendo essas possibilidades aí de estar já entre os profissionais. A gente vai ganhar muito com eles. Fechada essa parte da Taça São Paulo, vamos entrar aqui na contratação do jogador Juan Esforza. Esse, segundo o jornalista Germán Garcia Grova, foi o mesmo que cravou aí a contratação de Robert Rojas. Segundo ele, o acordo entre Vasco e New Old Boys já está fechado. O presidente do clube diz que está por detalhes o fechamento do acordo. Seria 4 milhões de dólares por 80% do passe do jogador. Jogador de 21 anos, considerado uma das maiores revelações para essa posição no futebol argentino. O Vasco fez uma pesquisa a respeito da questão psicológica do jogador, da questão familiar, para não incorrer no mesmo erro que aconteceu com o Lucas Orellano. Essa contratação deve ser anunciada pelo Vasco entre hoje ou amanhã, aí, no início dessa semana. O Vasco deve estar anunciando essa contratação. Então vamos esperar aí para ver como que vai andar. A respeito de transmissão de jogos do Vasco. O Vasco fechou ontem com o SBT para transmitir os seus jogos na TV aberta. Então nós vamos ter 3 opções para assistir os jogos do Vasco no Campeonato Carioca. Na streaming, que vai ser aí no YouTube pela Gazeta TV, nos canais fechados, que aí vai ser pelo Sport TV /Premier, e agora na TV aberta com SBT. Tudo isso envolve valores, o Vasco deve estar ganhando um bom dinheiro aí
nessas transmissões aí dos jogos durante o Campeonato Carioca. Então são 3 opções que nós vamos ter aí para assistir os jogos do Vasco durante o Campeonato Carioca, quando o Vasco for mandante, esses canais aí que vão transmitir. Entrando aqui na parte de patrocínio, vai sair da camisa do Vasco esse patrocinador master, que é a PixBet, vai sair do Vasco. Foi pago a rescisão de contrato de 4 milhões de reais. Segundo o pessoal do News Colina, essa multa rescisória foi pago pela nova patrocinador, que é a Estrela Bet. Lembra que nós falamos ontem que seria Esporte da Sorte? Realmente a Estrela Bet chegou depois do Esporte da Sorte e ofereceu um valor melhor, uma proposta melhor para o Vasco do que o Esporte da Sorte. E assim o Vasco fechando com a Estrela Bet, que vai render ao Vasco por temporada, são um contrato de 2 temporadas, 45 milhões de reais por temporada, podendo chegar, se batido algumas metas estabelecidas, a 55 milhões de reais, o que daria algo que daria 110 milhões por 2 temporadas. Esses 10 milhões a mais aí seria através de metas batidas. E se eu não tenho dúvida, se for por conta de engajamento da torcida do Vasco, o Vasco vai bater essas metas estabelecidas. Fechando essa parte aqui de patrocínio, vamos falar a respeito da novela Luciano Rodrigues, que continua. Há mais de uma semana, Alexandre Matos vem negociando com o Liverpool do Uruguai e com os representantes do jogador. Ontem o jogador falou que realmente é o interesse do Vasco, mas que ele deixa a cargo dos seus representantes. Inclusive o jogador fez um jogo amistoso ontem pela seleção do Uruguai, onde o Uruguai ganhou por 4-0 do Paraguai e ele fez um dos gols, uma chapada de fora da área ali da intermediária no canto esquerdo do goleiro, um golaço. Então é um jogador que desperta muito, está sendo essa novela pela contratação de Luciano Rodrigues. Adson deve estar se incorporando ao restante do grupo para iniciar a pré-temporada lá em Ponta del Oeste. Segundo informações, está sendo organizado tudo para ele viajar e se apresentar lá ao técnico Ramon Dias para dar seguimento aí nessa parte da pré-temporada. Robert Rojas foi apresentado ontem pelo Vasco, ele já está lá, já estava integrado ao grupo, já tinha chegado ao Rio de Janeiro, feito exames, viajou para a pré-temporada, inclusive fez um dos gols no jogo treino de ontem, mas foi apresentado oficialmente ontem pelo Vasco. O Datafoot, um dado interessante aqui. O Datafoot fez uma pesquisa e, segundo os dados dele, o Vasco é o time com o segundo maior investimento nessa primeira janela aí. Investimentos que já passa da casa de 80 milhões de reais. E podendo subir, né? O Vasco fechando aí essa contratação de Luciano Rodrigues. E se conseguir chegar a um acordo lá com o Cueja, esses números aí vão passar de 100 milhões na primeira janela. Veja que é menos jogador do que se contratou o ano passado, mas é porque o sarrafo subiu, né? As contratações estão sendo em níveis maiores. São jogadores melhores do que foram contratados o ano passado. Por isso o número de jogador menor, mas um volume gasto maior. Então vamos ver aí quanto é que o Vasco vai fechar essa janela, mas eu acredito que deva passar de 100 milhões. Fechando. Isso aqui ainda tem a questão de empréstimo, de praxedes, né? E, entre outros pagamentos que foi feito, como Matheus Carvalho. Então, o Vasco é o segundo time com o maior número de investimento dessa primeira janela. Eu queria abrir um parêntese aqui a respeito de uma informação que eu dei ontem, que talvez não tenha ficado claro, sobre a multa rescisória de Marlon Gomes, que a primeira vez eu falei 16 milhões de reais, depois eu falei 16 milhões de euros. Na realidade, a multa rescisória de Marlon Gomes é 16 milhões de euros. 16 milhões de euros, eu acho baixo. Ah, mas ele é volante. Ó, Douglas Luiz, tá jogando lá, foi vendido, agora foi vendido por Manchester City, o Manchester City revendeu ele e agora está tentando comprar de volta, entre outros grandes clubes lá da Inglaterra, e ele pode chegar aí a valores muito altos, e o Vasco ainda
ganhar um dinheirinho aí. Eu acho que esse valor da multa rescisória de Marlon Gomes é baixo. Foi negado que tenha havido alguma proposta por Marlon Gomes, mas a gente sabe como que funciona o futebol. A informação que se tem é que tinha chegado uma proposta de 12 milhões de euros e que o clube que fez essa proposta é o Everton da Premier League, né? Vamos ver como é que vai andar essa questão de Marlon Gomes. E para encerrar aqui, falar a respeito do jogo treino de ontem, o Vasco fez o jogo treino com a seleção de Maldonado e ganhou por 4-0, sendo 2 gols de Ryan, um de Payet e um de Rojas. Um jogo com a equipe mais fraca, mais para soltar ali, a galera tá nessa parte física que deixa a musculatura muito presa e tal. Aí é para soltar ali a musculatura, ter ali um entrosamento maior, para ver as experiências. No dia 18 é que a gente vai ter uma noção um pouco melhor, que já pega um time mais forte da Argentina ali, que é o San Lorenzo, time que está aí em competição no futebol argentino. A gente vai ter uma noção de como está a pré-temporada do Vasco. Na parte física está indo muito bem, eu tenho visto os treinos físicos do Vasco em alta intensidade, treino muito forte, e eu acho que essa pré-temporada vai ser de grande valia para o Vasco. Essas eram as notícias que a gente tinha para dar nessa edição de hoje, e dizer a vocês que eu agradeço muito o que vocês têm feito pelo canal. Vou pedir a vocês que continuem me ajudando para que a gente possa atingir aí, ser o maior canal que fala do Vasco aqui no Nordeste. Nós estamos com algumas novidades para ser implementadas no canal. Vocês vão gostar muito. Eu acredito que vocês vão gostar. É porque a gente ainda está se ambientando com esse mundo digital. Eu sou novo nessa área aí, mas a gente está para fazer aí um quadro que vocês vão gostar muito. Então eu continuo pedindo a vocês, encaminhem os vídeos aí para os seus contatos, seus grupos de WhatsApp, Telegram. Vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, dê aquele joinha, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para estar recebendo as notificações. Vamos por mais, né? Muito obrigado aos 106 inscritos do nosso canal e vamos continuar falando do gigante.